A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar através do livro do Apocalipse, o livro das revelações do nosso Salvador Jesus. Vamos falar a respeito de uma das 7 igrejas que é mencionada neste livro, cheio de simbolismos, mas que nos levará a uma visão ampla relacionada à nossa fé cristã. Vamos estudar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas da Ásia Menor citadas no Apocalipse. Aquela igreja recebeu uma carta do Senhor Jesus por intermédio do apóstolo João, na qual foi duramente criticada. Por causa da carta à igreja de Laodiceia, aquela igreja local ficou muito conhecida entre os cristãos como uma igreja morna e apática, sinônimo de descompromisso com o Senhor e de indiferença espiritual. Inclusive, frequentemente essa igreja é apresentada como o direto oposto da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, assim como as outras igrejas da Ásia Menor, provavelmente foi fundada durante o ministério do apóstolo Paulo naquela região. Laodiceia era uma cidade importante na região da Frígia, na Anatólia, isto é, na antiga Ásia Menor, que atualmente pertence ao território da Turquia. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza e poder econômico. Por ficar no meio de 3 grandes rotas comerciais, a cidade se tornou um centro financeiro local. Na cidade havia também uma importante escola de medicina que ficou conhecida por desenvolver um remédio para a visão. Na cidade havia prédios importantes, e muitos dos seus cidadãos eram consideravelmente ricos. Laodiceia ainda era conhecida por produzir uma lã especial importante para a confecção de tecidos. Além disso, a cidade ficava localizada nas proximidades de fontes de águas termais. A cidade de Hierápolis, vizinha de Laodiceia, possuía fontes de águas quentes que eram usadas com propósitos medicinais. A cidade de Colossos, igualmente vizinha de Laodiceia, também contava com uma fonte de águas frias das montanhas, que era muito apreciada. Essas informações ajudam o leitor da Bíblia a entender corretamente a carta à igreja de Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia. Tal como as demais cartas registradas no livro do Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia foi dirigida ao líder daquela igreja local. Na introdução da carta, o Senhor Jesus se apresentou como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Na sequência, o Senhor Jesus disse que conhecia as obras da igreja de Laodiceia. O problema era que o corpo de crentes daquela igreja não era nem frio nem quente. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Inclusive, Jesus disse que seria melhor que eles fossem frios ou quentes. Talvez ser frio, nesse caso, significasse ser alguém que ainda não havia tido contato com o Evangelho e podia ser evangelizado. Da mesma forma, ser quente talvez significasse ser alguém fervoroso na fé, isto é, um cristão comprometido com Cristo. Por outro lado, como argumentam alguns comentaristas, podia ser que ser frio, nas palavras de Jesus, significasse ser uma igreja semelhante àquele tipo de água refrescante adequada para saciar a sede de alguém. Também era possível que ser quente significasse ser uma água termal usada naquele tempo com propósitos curativos, mas o real estado dos crentes de Laodiceia era de mornidão, um estado que deixava o próprio Cristo enjoado. Isso é muito interessante porque o Senhor Jesus Cristo não disse que estava irado com a igreja de Laodiceia e pronto para destruí-la. Ele simplesmente disse que estava nauseado e pronto para vomitá-la de sua boca. Esse é um tipo de sentimento do Senhor em seu relacionamento com alguém que não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia. O erro da igreja de Laodiceia. Na carta à igreja de Laodiceia é dito que aquela era uma igreja morna. Essa era uma descrição simbólica para falar do estado de apatia espiritual daquela igreja. Laodiceia era uma igreja espiritualmente indiferente. Em termos práticos, aquela igreja estava confortável e acomodada ao mundo. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja. Os crentes de Laodiceia tinham um espírito de autossuficiência. Eles diziam: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma.
Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Os crentes de Laodiceia eram orgulhosos e tinham sido influenciados pelo modo de vida daquela cidade. Provavelmente eles se consideravam cristãos excelentes que estavam espiritualmente ricos. Parece que os crentes de Laodiceia eram daquele tipo de pessoa que pensa não merecer nada menos que a bem-aventurança eterna. Em outras palavras, parece que os crentes de Laodiceia acreditavam que o Senhor não ousaria deixá-los fora do paraíso. Eles não conseguiam enxergar o próprio pecado, estavam acomodados em sua prepotência espiritual. Então, enquanto que os olhos humanos daquela congregação se enxergava rica, abastada e tão realizada ao ponto de não precisar de nada, os olhos do Senhor aquela igreja era vista como infeliz, miserável, cega e despida. Apocalipse capítulo 3 e versículo 17. A exortação à igreja de Laodiceia. Após revelar a verdadeira situação espiritual da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus graciosamente exortou aquela igreja a uma mudança urgente. É interessante notar o tom pastoral e misericordioso com que Cristo falou àquela igreja. Curiosamente, ele não deu uma ordem, mas deu um conselho àqueles crentes. Primeiro, Cristo falou que para que eles fossem verdadeiramente ricos, tinham de comprar dele ouro refinado pelo fogo. Segundo, eles tinham de comprar vestes brancas para cobrir sua vergonha. Terceiro, tinham de comprar colírio para os olhos. Apocalipse 3:18. Perceba os detalhes na descrição que Jesus fez daquela igreja. A igreja daquela cidade rica era na realidade pobre e miserável. A igreja daquela cidade, que era referência na indústria de tecidos, estava despida. Por fim, a igreja daquela cidade, que tinha o melhor remédio para os olhos, era cega. E obviamente o Senhor Jesus Cristo estava falando da salvação e das bênçãos envolvidas nela. A salvação é o ouro que realmente enriquece o homem. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que por meio de sua pobreza pudéssemos ser feitos ricos, segundo Coríntios 8:9. A obra da salvação também inclui a justificação, que é a vestimenta que cobre a nossa culpa e nos torna apresentáveis a Deus pelos méritos de Cristo. Aqueles que são salvos são vestidos da justiça de Cristo. Por fim, a salvação implica ainda em dar visão àqueles que eram cegos. A igreja de Laodiceia estava cega para o seu próprio pecado. Nem mesmo o famoso remédio para os olhos produzido na universidade daquela cidade podia ser útil nesse caso. A igreja de Laodiceia precisava de um colírio contra a cegueira espiritual. Aquela igreja precisava de um remédio eficaz para abrir os seus olhos, a fim de que ela pudesse enxergar o trono da graça de Deus. Esse tipo de colírio só pode ser encontrado em Cristo. A igreja de Laodiceia precisava comprar de Cristo algo extraordinário na forma como o Senhor Jesus chamou aqueles crentes a comprarem dele todas as coisas que precisavam. Se tudo isso realmente tinha a ver com a salvação, num primeiro momento parece até estranho que Cristo estivesse aconselhando alguém a comprar a salvação. Mas uma leitura um pouco mais atenta do texto bíblico revela o caráter desse conselho. A igreja de Laodiceia pensava ser rica, mas na realidade era miserável e pobre. Então, como alguém sendo pobre e miserável seria capaz de comprar ouro, vestes novas e remédio? A verdade é que por mais que alguém seja rico e abastado, ninguém é capaz de comprar as bênçãos da salvação. Por isso, Deus convida os homens a comprar dele sem dinheiro, sem custo. Isaías 55:1. O nome disso é graça. Na sequência, o Senhor Jesus falou àquela igreja que somente é disciplinado e corrigido aquele a quem ele ama. Aquela igreja estava sendo suavemente convidada a se arrepender e a ser zelosa. Apesar de tudo, Cristo amava aquela igreja. Inclusive, o Jesus disse à igreja de Laodiceia que estava à porta, batendo repetidamente, e se alguém ouvisse a sua voz e abrisse a porta, ele entraria na casa para juntos cearem. Apocalipse 3:19. Esse era um doce convite para a renovação de um relacionamento. A promessa à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia recebeu a carta mais severa da parte de Cristo. Diferentemente das outras igrejas,
Em Laodiceia não havia nada elogiável. Porém, o Senhor Jesus Cristo buscava restaurar aquela igreja e tinha um plano maravilhoso para ela. Tal como nas cartas direcionadas às outras igrejas, Cristo terminou a carta à igreja de Laodiceia com uma promessa. Apocalipse 3:21. Os vencedores, ele prometeu uma eternidade de comunhão com Deus. Assim como Cristo participa do trono do Pai, ele prometeu que os vencedores participarão do seu trono. Aquele que ouve a voz de Cristo e o recebe em sua casa, também será recebido por ele na glória eterna.